Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Podbuzz Marketing Digital. Tô aqui eu, Alex Galego, e Vinícius Medeiros, nosso analista de marketing. Boa tarde, né, Vinícius? Boa tarde. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar hoje sobre conteúdo, criar conteúdo para as redes sociais ou trabalhar com tráfego pago. A pergunta que mandaram, o que é melhor? Cria o conteúdo para vender. O objetivo final de todos os clientes é vender. A gente sabe disso. Ou é vender serviço, ou é vender produto, mas o objetivo final sempre é vender. E aí a pergunta é, o que é melhor? Eu trabalhar no orgânico ou eu trabalhar no pago? E aí? Cara, é engraçado, cada um tem seus objetivos, né? É difícil falar o que é melhor. Eu acho que vai depender do que você está buscando naquele momento. Eu acredito que os dois são bons em todos os sentidos. Não adianta você fazer um tráfego pago sem ter um conteúdo ali forrando o seu cenário, né? O cenário da sua empresa e vice-versa. Eu acho que os dois trabalham bem alinhados, mas é claro, eles vão ter momentos diferentes, vão trazer coisas diferentes. E se você tiver que escolher um, vai depender com aquilo que você está esperando de resposta. Sejam leads, sejam um engajamento. Então, primeiro a gente precisa olhar esses dois cenários, né? O que você está buscando? Eu acho que na verdade, quando a gente separa, eu concordo plenamente, são dois cenários e ambas têm resultado. Óbvio que eu acho que o tempo de resultado, pensando nas duas formas, são tempos diferentes. E também tem uma outra variável que a gente deveria incluir nesse mix, que é se eu tenho verba ou se eu não tenho verba. Porque eu já vi casos da pessoa trabalhar no orgânico mais de um ano, escutando os gurus da internet, postando todo dia, fazendo live e etc. E no final a pessoa continuava ali com 5 curtidas, mas sendo 2 da mãe e 3 das pessoas ali mais próximas. Depois de um ano produzindo conteúdo todo dia, lives com 2, 3 pessoas. Óbvio, isso não representa a todo mundo, mas eu acredito que isso representa a maioria, que cai nessa falsa promessa de que vai funcionar mesmo que você não invista um centavo. Tem muito a ver também com se reinventar a partir do que está sendo feito. Seguindo essa linha da galera que está há tempo trabalhando, fazendo conteúdo no orgânico e não alcança nada nesse período. Mas ela está trazendo sempre mais do mesmo, né? Não tem uma quebra de tabu ali. É complicado quando a gente está num mercado tão saturado, onde tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, e aí é difícil você segurar uma audiência sem entregar uma coisa inovadora, se tratando do conteúdo orgânico, né? E é por isso que, às vezes, o tráfego pago vem para tapar esse buraco do que o conteúdo não está entregando, né? Justamente da questão do tempo. Enquanto você está ali trabalhando para conquistar uma audiência, para construir um público orgânico, o tráfego pago está te trazendo ali, você está colocando na frente daquela pessoa que está buscando ou daquela pessoa que é seu público-alvo, aquilo que você quer entregar para ela, tendo ali uma resposta, uma reação mais rápida. Na verdade, quando a gente fala, ainda tem uma variável aí que você citou que é realmente muito do mesmo. Então você abre perfis que são muito semelhantes, com o mesmo tipo de conteúdo. Agora, com a IA, cada vez mais ainda estão mais parecidos, menos disruptivos. É o fulano falando A, o ciclano falando A,01, o outro falando A,02, mas é o mesmo assunto, sem uma abordagem diferente e ainda utilizando o mesmo tipo de formato frio, que é uma imagem, um carrossel totalmente gelado, que a gente sabe que é um conteúdo vitrine, né, que a gente chama, e sem nada de atenção, ou seja, aquilo não chama atenção. E pior ainda, isso não está sendo entregue para a audiência. Então, eu acho que quando a gente fala de orgânico hoje, não é só ser disruptivo, mas é chamar atenção, é reter no vídeo, criar vídeos com ganchos dos primeiros 3 segundos para que isso seja um pouco mais atrativo para quem está dentro da rede social. Porque no final, rede social é entretenimento. Vende, mas ela ainda é entretenimento.
Não é à toa que as pessoas ficam ali 3 horas e 30 em média no TikTok rolando tela. Então ali ela tá se entretendo. Sim, é interessante. Eu já tenho um pouquinho de querer olhar sempre os dados, as métricas. Quando eu vejo algum vídeo que tem bastante visualizações, a primeira coisa que eu faço é entrar no perfil e eu me encontro muito com esse comportamento de ter um vídeo viralizado e, tipo, com 1 milhão de views ou mais, e aí descendo lá o feed da pessoa tem 600 visualizações, 500 visualizações, e não tem um comportamento, porque a pessoa tá trabalhando, ela tá em constante criação, só que ela consegue viralizar um no meio de tantos. Então tem essa consistência aí. E também é importante tomar cuidado com essa palavra consistência. Né? Não significa que a gente precisa estar criando 1 milhão de coisas a todo momento, postando em... 5 redes sociais. Entendeu? Porque não é isso que a gente quer dizer. O que eu quero dizer é que ela tá ali toda hora tentando entregar para algum lado e vai chegar um momento que alguma coisa vai dar certo. Não é regra para todos, nem todo mundo consegue, mas também não é uma coisa de no primeiro que posta vai dar sucesso. E é importante também dizer que não quer dizer que um deu sucesso que os outros também vão dar sucesso, porque tem aquele comportamento de 500, 600, 600, 600, aí 1 milhão de views. Aí de novo volta 400, 500, 600. Então é um trabalho bem complicado para se manter sempre no topo. O algoritmo não ajuda ninguém. É bem complicado. E aí fica a dica pra galera que tá assistindo. Viralizar nem sempre também é um bom negócio. Porque viralizar significa que seu vídeo foi entregue, seu criativo foi entregue ali para muitas pessoas. Mas isso significa lucratividade no final do mês? Porque vamos pensar no seguinte. Vamos pegar ali um cliente local que atende São Paulo. O negócio dele não atende fora de São Paulo. O vídeo viraliza. Viraliza a nível nacional. E aí, essa pessoa consegue atender clientes do Rio, de Minas, de Espírito Santo e dos demais estados brasileiros? Não. Ela consegue atender São Paulo. E ainda assim, atendendo São Paulo, ela consegue absorver a demanda ou consegue criar a demanda. O vídeo era para criar a demanda, porque eu já vi negócios viralizarem com um vídeo, aumentar absurdamente o número de seguidores. E no final não teve no caixa, ali no fechamento do mês, não teve R$1 a mais. Não teve uma venda a mais. E deu lá milhões de visualização. Então eu acho que o objetivo, quando você começa a criar conteúdo, ou quando você vai para o tráfego pago, tem que estar muito claro, que é o objetivo final. Você está fazendo aquilo por quê? Porque você precisa de uma vitrine. Vai ser a vitrine do seu negócio, então você vai... trazer pessoas para ali, para conversar com elas nos stories. Os stories é para falar com a nossa audiência, com a audiência que já está ali no perfil, e tentar conduzir dali dos stories a venda. Legal, é uma estratégia. Eu vou criar conteúdo porque eu preciso, que nem você falou, abastecer a página para fazer o tráfego pago e trazer pessoas para minha página ou para o meu WhatsApp, mas eu preciso ter um conteúdo condizente com aquilo que eu estou anunciando. Então acho que são momentos diferentes. Mas se a gente fosse pensar em explorar um pouco isso para quem está fazendo, para quem está criando conteúdo orgânico, o que a gente pode deixar de uma estratégia simples, uma dica bacana, para pensar em quem está trabalhando com conteúdo e não quer investir em tráfego pago? Eu acredito que a primeira coisa que as pessoas precisam tomar cuidado é naquela história de olhar a grama do vizinho, né? Porque as pessoas, elas estão na internet, só que com diversos objetivos diferentes, né? E a maior parte dessas pessoas que alcançam uma visualização grande, né? Passa do 1 milhão aí, tem bastante, não está com talvez o mesmo objetivo. São influencers, criadores de conteúdo, são pessoas que elas podem estar sendo monetizadas por isso, mas às vezes a forma delas serem, fazer aquilo render lucros é num merchan, numa propaganda. Então, para ela, o trabalho dela está em cima do número de visualizações. Né? Aquilo ali que vai render o faturamento dela, exatamente.
E não necessariamente porque ele quer vender uma peça de roupa, quer vender um serviço, ele não quer vender aquilo alcançando muitas pessoas. Então tem esse cuidado que a gente precisa tomar. Muitas visualizações não vai te trazer venda, porque as pessoas estão na internet caçando conteúdo, elas querem rir, elas querem se distrair. E ali são situações diferentes. Então, essas métricas não são tão importantes assim se você quer vender. E é por isso que a gente volta tanto para o tráfego pago, né? Porque ali a gente tem objetivo diferente, objetivo que vai trazer uma ação no final, né? Geralmente você vai alcançar uma pessoa ali, você vai estar alcançando o seu público com um botãozinho, com uma chamada de ação, com um gatilho de urgência, porque ali você quer que ele tome uma decisão dentro daquela publicação, daquele Reels, daquele Story que ela visualizou naquele momento. Óbvio que a gente toma cuidado para não ter a panfletagem, né? A primeira vez que ele tá te vendo, ele não te conhece, ele não sabe o seu produto, ele não conhece o que as pessoas falam sobre você. Aí tem um tópico, deixa eu te interromper um minutinho, aí tem um tópico bem bacana. Voltando um pouco no que você falou mesmo, a gente vê no mercado muitas pessoas migrando pro digital, querendo sair dos seus consultórios, querendo sair dos seus locais físicos e se jogar no digital. E eu tive 2 casos recentes disso. Da pessoa ser profissional de área, tipo assim, com formação, com mais de 10 anos trabalhando na mesma área, e ela querer sair para fazer algo totalmente diferente que ela não domina na internet. E aí a primeira coisa, mas eu não quero aparecer. Mas seu público tem conhecimento? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Seu público sabe o que é isso? Por quê? Porque a gente vai entender o momento do público dentro de um funil de venda. Então vamos dividir aqui, um funil de venda, 3 partes, tá? Bem simples. No topo, as pessoas não percebem a necessidade. Elas não sabem que elas precisam daquilo. Elas não têm conhecimento sobre aquilo. Às vezes ela até gostaria de comprar aquele serviço ou aquele produto, mas ela ainda não tem uma necessidade empurrando ela para comprar, para tomar a decisão. E aí, as 2 pessoas no mesmo momento. Topo de funil total. Quando a gente falar de topo de funil, a gente vai precisar de estratégia para educar esse lead, educar essa pessoa até criar a necessidade de compra, criar o desejo de compra. E aí, nesse momento, é o que você falou. Quando eu estou fazendo tráfego, qual é o momento desse cliente? Esse cliente já demonstrou interesse, ele sabe o que eu estou falando, ele nunca me viu. Por que você vai comprar algo de mim se você nunca me viu? Se é um produto low ticket, ok, as pessoas compram sem conhecer. Mas se é um produto que tem um ticket um pouquinho maior, já fica mais difícil. Se é um high ticket, então, é mais difícil. Porque você não vai comprar uma mentoria minha de 8 mil, sendo que você nunca me viu na internet, você não sabe o que eu fiz, você não conhece minha história. E você não se conectou comigo ainda. Então, eu acho que a percepção de tráfego bate muito nisso. De que o tráfego pago vai resolver os meus problemas. Mas muitas vezes eu estou ainda lá batendo no topo de funil, eu não tenho ainda esse educacional que seria com conteúdo ou com tráfego de conteúdo também, que é uma percepção um pouco diferente de tráfego de conteúdo, para educar e chegar no fim do funil. E aí agora você continua, porque eu desenhei aqui o mesmo cenário que você falou, mas com o que eu estou vendo acontecer no dia a dia. Basicamente é esse ponto que eu ia chegar e acrescentando ainda o que você falou, não só essa parte de encontrar o público no momento certo, às vezes a gente vai até encontrar esse público no momento certo, só que a gente não vai ser o único que vai estar ali. Nas redes sociais vão ter outras pessoas vendendo os mesmos produtos, citando os mesmos interesses, que também vai estar impactando ele. Por que eu vou ser o disruptivo que vou convencer ele a tomar uma ação dentro do meu anúncio? Lembra, galera, como é que você sabe que vai ter outro anunciante impactando ele? Isso. Lá no Meta tem lá um tiquezinho, anúncios de outros anunciantes. Ou seja, o público é o mesmo recebendo... Cara, eu vou trazer uma coisa minha. Eu busquei uma bomba para minha piscina. Busquei em um lugar, eu entrei no site, não foi nem... Óbvio, o Pixel me rastreou.
Na sequência, veio mais umas 5, 6 empresas diferentes de bomba de piscina. E eu tava só pesquisando. São comunidades, né? Igual no Orkut. Você entrou na comunidade das bombas. E ali é que nem o grupo do Facebook. É como se você estivesse sentado dentro de um grupo e ali você vai ser impactado com aquele anúncio, assim, continuamente por diversos players que estão anunciando a mesma coisa. Dificilmente você vai ser o único. Quem tem aí a oportunidade de ser o único a anunciar, aproveita. Porque assim que as pessoas percebem que aquilo ali é uma coisa rentável, uma coisa diferenciada, vai... Lota. Exatamente, vai saturar rapidinho. Porque a internet tá aí pra todo mundo ver o que tá acontecendo, Sim. é aberto. Então é fácil. A gente já viu diversos cenários de alguém pioneiro começar com alguma situação e, assim, meses depois, talvez até um pouquinho mais, já, assim, Tem tá num mar perdido. tem o nosso case e o nosso próprio case da outra empresa onde eu trabalho também, que foi isso, foi pioneira na forma de fazer e depois teve um monte de cópia. Exatamente. Acho que não tem muito pra onde fugir, né? Ainda mais com a informação tão fácil chegando às pessoas. Sim. Você não precisa mais ir atrás das informações, elas vão até você. E as pessoas estão cada vez com mais sede de empreender, de fazer diferente, de buscar uma renda extra ou fazer daquilo uma grande renda. Então, tecnicamente, vai ser todo mundo atirando para todo lado. O que der dinheiro vem para mim. Perfeito, é isso mesmo. E aí, se a gente for falar ainda de tráfego pago, eu acho que a gente tem algumas nuances. Bom, conteúdo ficou claro, né, gente? Pensa bem no objetivo que vocês querem, se é engajamento, se é uma vitrine, se é trazer um lead para qualificar esse lead num funil ali e dentro dos stories conduzir esse lead à venda. E tráfego pago é buscar laçar o cliente lá na ponta. É basicamente isso. Mas eu acho que tráfego pago ainda tem algumas variáveis aí para a gente discorrer aqui. Que é o que a gente está vendo aí a maioria da galera fazer. Que é o quê? Faça o tráfego pago. De todas as campanhas que a gente tem aqui, não são poucas. Quantas elas são para landing page e não para WhatsApp? Nossa. Percentual. Cara, falando de impedição. É pouco. 10%? Por aí. Ó, a gente está falando da agência, de todos os clientes da agência. Mais de 80%, vou colocar mais de 80% para dar um número redondo. Mais de 80% são campanhas de tráfego para WhatsApp diretamente. E aí, o que a gente mais está vendo é a galera ter dor de cabeça na venda. Lead desqualificado, porque o lead veio desqualificado. Sim, a gente entende que o lead pode vir desqualificado e que vai vir um volume natural de lead desqualificado. Principalmente em redes sociais. Cliques inválidos, que a pessoa clica, abre o WhatsApp, fecha, ou clica e nem deixa abrir o WhatsApp. Mas ainda é uma propaganda barata, teoricamente, em baixo custo, para trazer um lead que pode estar qualificado, que pode ser qualificado dentro do seu negócio. E aí, quando é o lead qualificado, ou quando ele está na pré-qualificação, a gente está vendo que a maior parte, eu acho que essa dor já era recorrente antes, que só não era do tráfego. Ela já existia antes para quem fazia atendimento no WhatsApp. Ela só não era relacionada ao tráfego pago. Agora a gente tem campanhas que trazem leads. Tem negócios aqui que geram mais de 100 leads por dia. É a qualificação e a venda. E aí, qual, na sua percepção, é a maior dificuldade do cliente depois que ele recebe o lead? É o objetivo dele, né? Porque assim, quando chega o lead desqualificado para ele ter o entendimento que a gente teve que fazer um caminho para esse lead, para selecionar esse lead, e mesmo assim ele caiu lá, acaba caindo pra gente. Nossa, tá chegando muito lead desqualificado, pessoas que só são curiosas, que não respondem mais. Então, tem essa dificuldade ali da pessoa entender por que tá chegando, né, essa galera pra ele. E eu acho que também o porquê que a pessoa não responde, por que a pessoa não interage. Só que aí tem algumas variáveis que eu já vou deixar o spoiler aqui, hein? Nossa venda de cada dia é meu próximo treinamento, curso online. É só sobre isso, só sobre venda no WhatsApp, porque é a grande dificuldade do momento, é converter um lead em um cliente. E isso é da grande maioria das campanhas de tráfego que jogam para o WhatsApp e de muitos negócios que atendem pelo WhatsApp. Quando você coloca que o lead não respondeu, que o lead interagiu e parou,
ou que ele simplesmente nem interagiu com você, tem alguns fatores que são muito importantes. O primeiro deles, eu já peguei diversos clientes, pessoas que não são clientes, mas que trabalham com isso. Em quanto tempo você responde a mensagem de WhatsApp vindo do anúncio ou depois que você recebe do cliente? Essa é a primeira pergunta. Qual é o timing de resposta? Aí a pessoa coloca lá 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Tem gente que responde metade do dia depois, achando que a pessoa que mandou aquela mensagem vai estar disponível ou vai estar interessada ainda meia hora depois. Meia hora depois eu já contratei o serviço, se marcar, já foi executado. Hoje, na velocidade, se a gente rola o feed em 3 segundos, menos de 3 segundos a gente rola o feed, a tomada de decisão para um problema, ou para uma contratação, ou para uma venda, ou para um serviço, é muito rápido. E tem situações de urgência e situações que não são urgência que a pessoa está contando. Mas a maior parte, vamos lá, 50% da chance de venda está nos primeiros 3 minutos. Se você responder nos primeiros 3 minutos, você tem a chance da venda. Agora, quando você não responde nos 3 minutos, pegando as estatísticas, como que funciona? Vai vir exatamente a mesma coisa. Só, não respondeu, não interagiu, não isso. Agora, responde rápido. Vai continuar existindo o não interagiu? Vai. Que foi o clique inválido lá do Meta, que a pessoa clicou e não quer falar. Clicou só para ver. Que existe isso, ou clicou erradamente. Não interagiu. Ok, não interagiu, acabou. Tira pro lado, mas você fez a sua parte. Você respondeu dentro do timing obrigatório. O que mais que a gente pode acrescentar aqui? Além do tempo. Acredito que a quantidade de respostas, né? Porque não a resposta sua como vendedor, mas de buscas. Se eu estou buscando um item, estou perguntando para várias pessoas, não só quem me respondeu primeiro, mas quem me respondeu com mais humanização, talvez oferecendo possibilidades melhor, enfim, com um processo de venda melhor, já é um fator decisivo ali para eu continuar a conversa com quem está sendo mais interessante. Processo de venda é outra coisa que falta, que as pessoas dizem que é o processo, mas que falta nesse meio. Quando você fala de humanização, a gente tem percentuais de empresas que utilizam boot, porque o volume de atendimento é muito alto, e também tem a parte humanizada. Tem uma galera que não se dá bem com o boot, que não quer conversar com o robô, porque o robô, tecnicamente, foi colocado como burro, porque ele não sai daquela resposta padrão, mas hoje a gente tem boots mais inteligentes. Bots conectados a IA, que criam as respostas, mas mesmo assim ainda não é um ser humano. E pessoas que querem o tratamento humano. Mensagens frias, normalmente quando a gente está falando de atendimento no WhatsApp, mensagem fria ou aquela mensagem que a galera pré-programa, não cria rapport, não cria conexão, vou falar o termo mais comum, não cria uma conexão com o usuário, não entende o problema, não entende a dor. Você está comprando, fala alguma coisa que você gostaria de comprar. Relógio? Um relógio. Por que você está comprando esse relógio? Por que esta marca? Quanto mais eu entender os seus motivos, mais fácil fica de eu te conduzir à venda. E mesmo que o meu preço não seja o melhor preço para aquele relógio, no seu cérebro, você relacionou que o meu atendimento e que a condução foi muito melhor. Então você se dispõe a pagar mais. Diferente de você entrar numa loja com um boot, ir lá no passo a passo, chegar no relógio e de repente é um produto de um valor um pouco maior. Putz, você vai ficar o quê? Eu conheço a loja, mas será que é isso? Será que eu quero? Você vai ter uma dúvida. Isso é uma coisa muito natural dentro do atendimento de WhatsApp. Então a gente falou do tempo, na sequência processo de venda. Processo de venda humanizado e no chatbot também, no bot, né? No bot também. Então trabalhar a humanização dentro do processo em todos os momentos.
que mais que você relaciona aí com a falta de venda ainda desses atendimentos? Eu acredito que seja muito a identificação do usuário, né? Se eu tô falando com uma pessoa mais velha, eu preciso entender como que essa pessoa comunica, como que ela conversa, se são um grupo de senhoras, né, que estão buscando o curso de crochê, ou se é uma galera mais jovem que está buscando uma viagem, um intercâmbio. Tem muito desse... A pessoa manda muito texto, a pessoa manda muito áudio. Eu tentar... participar do mesmo grupo daquela pessoa, né? Entrar dentro do universo daquela pessoa e fazer com que haja uma identificação e a gente tenha uma troca legal. Ainda entra no lado da humanização, mas também com esse gatilho que a gente chama da identificação. É interessante porque, querendo ou não, quando eu tenho... eu me sinto acolhido dentro daquele processo comercial, eu também tenho um pouquinho de tendência a fazer uma conversão com quem está dentro da mesma situação que eu, né? Dentro do mesmo grupo que eu. É um pareamento, né? Você busca pelos iguais, você não busca pelos diferentes. E vou deixar aqui de novo, ó, spoiler. Eu trabalho tudo isso dentro do nossa venda de cada dia, que é a sinestesia, processo de conversa, se a pessoa é mais auditiva, se a pessoa prefere mais texto, se ela é mais visual, se ela prefere vídeo. Isso tudo é uma conexão com o usuário que está ali no WhatsApp. E a gente, você trouxe o negócio do crochê, mas é interessante, porque a forma de comunicação é totalmente diferente de quem está vendendo um curso, de quem está vendendo de um curso para jovens, ou de quem está procurando uma viagem. E aí a gente vai falar de tom de voz, a gente vai falar que a maior parte, no percentual, é 85% que os livros históricos colocam, né? 85% de todas as nossas decisões são emocionais, e decisões de maior valor ou de valor agregado muito alto, 15% são mais racionais. Eu coloco que é muito mais emocional ainda. Eu até brincaria aí com a parte científica diminuindo esse valor de 15%, porque até quando você vai comprar uma Ferrari ou quando você vai comprar uma mansão, existe um emocional muito forte por trás daquilo. Porque comprar a Ferrari, você não está só comprando status. Você está comprando a possibilidade que a Ferrari te proporciona. Você está comprando muito além do objeto. E assim como uma venda de baixo valor. Você está comprando uma solução de problema. Você está comprando uma sensação muitas vezes. E quando você começa a entender isso profundamente dentro do seu próprio negócio, você começa a mudar a forma de atender. Deveria mudar a forma de atender. E aí sim você começa a ter ganchos para criar conexão, para falar da forma que o cliente quer ser ouvido, para equalizar o tom de voz. E isso tudo tem que ser ensinado para o time de vendas. Não é? A gente não está falando de uma pessoa fazendo isso para filtrar, não. Está falando isso para o time de vendas. E a gente tem estatisticamente que quem faz isso, quem coloca isso para o time de vendas, tem um percentual acima da média, fora da curva, vende muito mais do que os concorrentes. E a gente não está falando de um número baixo, a gente está falando aí de quase 40% a mais. Ou seja, a cada 10 leads, converte 4. É muito diferente. E aí, se você fosse colocar ainda para quem trabalha só com tráfego pago para o WhatsApp, que hoje acho que você já colocou aí que é a maior parte, só para quem trabalha, como que você filtra? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Como é que você filtra a qualificação do lead? Como é que você melhora a qualificação do lead pelo criativo? Literalmente, acho que a palavra é essa, né? Filtro. Porque ninguém é exagero, né? Nunca diga nunca. Nunca é exagero. Mas na maior parte das vezes você não vai ter um criativo que vai converter de cara e vai ser um criativo vencedor, que qualquer pessoa que seja impactada, que sendo o público correto, vai tomar uma decisão ali com aquela frase, com aquele layout lindo que você fez ali Imaginou? Exatamente. Então, assim, o nosso principal campo de estudo é o teste.
A gente vai fazer ali nossos testes AB, ou talvez 2, 3 imagens diferentes, 2, 3 textos diferentes. Eu gosto de trabalhar com esse número, né? Seria a nossa regra de 3. Sim. Porque até o próprio Meta ultimamente está falando, dando uma porcentagem de qualidade na sua campanha a partir da quantidade de anúncios. Às vezes você faz uma arte e aí ele fala, não, sobe um vídeo também para competir com essa imagem, porque ele vai ter mais chance de entregar para mais pessoas e vai ser estudado de uma forma mais inteligente o que aquele usuário, o que aquele público tem mais chance de converter, tem mais chance de interagir. E não só o teste do criativo, mas o teste de público, né? A gente tem públicos redundantes dentro do próprio Meta quando você trabalha com direcionamento detalhado, né? Eu quero vender, sei lá, uma produtora de eventos, mas aí eu vou falar de evento, eu vou falar de festas, eu vou falar de shows, eu vou falar de diversos tipos de casamento, diversos tipos de evento. E a pessoa que está com esses 4 interesses diferentes, elas estão citadas dentro de um evento só, dentro do direcionamento evento. Então, como lá dentro da plataforma, quem já teve um contato ali dentro da plataforma vai buscar um interesse, um comportamento, tenta dar uma olhada, fazer um teste com cada um deles separado, faz o denominador comum de todas essas possibilidades para você tentar filtrar realmente aquilo que você vai entregar para o público que realmente está interessado no seu produto. Óbvio. Aí a gente tem uma outra questão. O teste vai pedir que você gaste um pouco daquilo que você tem para você ter uma margem ali de erro, para você poder entregar uma campanha melhor. Só que, querendo ou não tem como fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos, né? Você vai precisar. Mas aí a gente tá falando de valores baixos, né? A gente não testa com valor gigantesco. É valor baixo. Só que eu acho que eu vou deixar uma frase aqui pra galera da audiência pensar. Porque o que você trouxe é basicamente uma base de trabalho. E hoje eu escuto assim, desculpa o palavreado, gente, é fogo. Eu ia falar outra palavra, é fogo, porque é tanto guru que, cara, cada um falando uma coisa. Você escuta assim, ó, pare de testar criativos, criativo não é seu problema. Cara, criativo é filtro, se você não testar o criativo e não tiver uma acima da média, seu custo por campanha vai subir pra cacete. Pare de testar público, use só o Advantage funciona. Aí sua página é ruim, ou você não tem o conteúdo que o Advantage entende dentro dos seus perfis, seu Advantage vai ser uma droga. E mesmo que ele seja bom, o público selecionado, que é o interesse, comportamento, demografia, também é bom. Óbvio que as plataformas querem automatização. E você só coloca o dinheiro lá e tá tudo bem. Só que não funciona assim. Se funcionasse assim, todo mundo estaria no topo do Google. Imagina, não tem como 3 empresas estarem ali na primeira posição. Só tem uma primeira posição. E esses são os diferenciais de quem realmente entende do que tá fazendo, do que quem tá falando pra você, faça isso, faça aquilo. Não, ó, vai por esse cara aqui. É teste, aprendizado e aplicação. Não tem receita de bolo para sucesso dentro do Google ou para sucesso dentro do Meta. É muito teste. Fala aí, é teste pra caramba, né? Muito teste. Muito teste. A gente tem que preparar um arsenal, né? Quando vai fazer uma campanha, antes de montar a estratégia, é saber quantos criativos a gente vai usar, quantos textos, quantas cópias a gente vai precisar criar, os melhores públicos que a gente pode testar dentro da nossa possibilidade, dentro do nosso raio de localização, que eu também não vou filtrar e entregar para 3 pessoas no final, né? Porque quanto mais eu filtro, menor meu público vai ser. E querendo ou não, eu preciso ter um volume ali, porque não é só a gente que vai testar, o Meta também vai testar. Eu vou colocar ali 200 mil pessoas como público de alcance potencial dentro de um conjunto de anúncios, mas o Meta vai começar a procurar dentro daquele público quem realmente é interessante ser entregue. E tem até a possibilidade hoje de você adicionar um alcance extra ali, né, para o Meta buscar fora daquele público pessoas que também tenham essa possibilidade de conversão. Então, acho que essa é a palavra de hoje, né? Teste. Teste, sem sombra de dúvida. Acho que a gente não... Desde que eu trabalho, cara, desde que
faz mais... Já tô ficando pré-histórico nessa parada. Faz mais de 15 anos. Eu não vi nada funcionar sem teste. Pelo contrário, todas as vezes que eu fiz lá no início, há muito tempo atrás, sem teste, foram as campanhas mais caras. E a gente tabula isso, então a gente mede tudo. São as campanhas mais caras, são as campanhas que entregam menos, são as campanhas que trazem um lead mais desqualificado. E quando a gente está testando, querendo ou não é só um teste, a gente não está fazendo um teste aberto sem objetivo. Eu acho que isso é importante. Todos os testes têm objetivo além do teste. Teste normalmente já é feito por uma campanha para venda. Ele não é feito por uma campanha para engajamento, porque as pessoas podem gostar de um criativo e não comprarem por ele. Então sempre vai existir ali a possibilidade de estar vendendo durante o teste também. Então testar faz parte do marketing historicamente, em todos os níveis. Não, acho que não só do marketing, da publicidade, de diversas outras áreas. Para o cara construir uma ponte e falar que ela vai ficar de pé, ele testou com o peso na ponte diversas vezes. E a gente tem vários vídeos de escola criando ali, dos alunos criando ponte, colocando peso em cima. Aquilo ali é teste. Nada mais justo do que no marketing você também aplicar os testes de forma coerente. E eu acho que aí fica a dica, controle de variáveis para testar. A gente controla um número maior de variáveis para que a gente saiba que o teste foi positivo ou negativo. Eu acho que essa é a dica de ouro para quem vai fazer teste, controlar variáveis. Perfeito, concordo. Galera, foi isso aí, esse foi o nosso papo de hoje. Falamos sobre conteúdo, não falamos muito sobre desenvolver conteúdo, né? Acho que fica para a próxima, desenvolvimento de conteúdo. Pode ser. Vamos falar sobre desenvolvimento de conteúdo para criar um conteúdo um pouco mais disruptivo, mas a gente traz aqui alguns slides, traz um pouco mais de comunicação visual, não só auditiva. Muito obrigado, esse foi o Podbuzz. Não sei que edição, já perdi o número da edição. Depois alguém coloca aí no meu lado aqui, ó, aqui no meio, na edição, o número da edição do Podbuzz. E até o próximo. Valeu, tchau, tchau.